Oi, pessoal, e essa é a aula 2, onde eu vou mostrar como vamos fazer o corte desse cropped lindo. Na aula 1 eu ensinei a modelar, na aula 2 nós vamos cortar e na aula 3 nós vamos montar. Então eu escolhi esse tecido aí, uma cor maravilhosa, onde nós vamos cortar o lado direito. E esse rosa mais claro, eu vou cortar o forrinho. Lembra-se que a gente tem que usar o fio do tecido. A auréola é sempre o comprimento. Então, vou colocar o molde aqui no sentido, né, da auréola, no comprimento. Vou olhar direitinho aqui. Eu acho que eu vou cortar já o forro juntamente com o tecido principal. Então, aí também está a auréola. Esse cropped eu fiz para Manuela, ela tem 8 anos. E eu gastei desse rosa mais escuro, magenta, né? Eu usei de magenta 65 centímetros, porque também teve a faixa. E aí eu vou colocar aqui um tecido em cima do outro para fazer esse corte, tá? Então eu já vou cortar tanto o lado direito quanto o forro. Então você tem que fazer assim, dobra embaixo. Eu conferi se o molde cabia ali, né, certinho. Alinho aqui em cima, ó, onde é a dobra do tecido, porque eu vou colocar o meio frente do molde, olha lá, o meio frente. Então tem que alinhar perfeitamente para que tenha ele, tanto o tecido principal quanto o forro, tem que ficar perfeitamente a cópia, o mesmo tamanho, tudo certinho. Então, eu vou colocar uns alfinetes para segurar aqui o molde. Nesse molde, eu coloquei as informações aí, para depois, se eu quiser fazer aproveitamento, né? Na aula 1, eu ensinei como que você vai modelar, e agora eu coloquei as informações para caso eu precise usar. Então, observa bem se o alfinete, confere atrás o tecido se não está enrugado. Então, para ter certeza de que não está levantando nenhum pedaço do tecido para que não corte torto. Porque se a gente fez um molde perfeito, o corte tem que ser idêntico para que a costura seja perfeita, o caimento fica perfeito do jeito que nós desejamos. Então, eu sempre falo para as alunas que a melhor coisa é a gente fazer um molde, já colocar a margem de costura, porque se você colocar a margem de costura no seu molde, é só copiar o molde, gente. Você pode colocar até seu marido para cortar para você. Coloca filho, coloca marido, que é só fazer a cópia idêntica do molde. Quando você deixa a margem de costura para colocar depois, pode ser que um dia você vai colocar 1 centímetro, no outro dia você aumenta um pouquinho, a fita tá diferente, a cabecinha da fita não tá lá, e depois você fala, gente, isso aqui vestiu perfeito a primeira vez que eu fiz, agora não tá. Por quê? Porque você mexeu com a margem de costura. Então aí ela já tá padronizada no próprio molde, então independente de quantas vezes você fizer isso aí, o molde vai ficar do mesmo tamanho. Pronto, e agora nós terminamos de cortar a frente desse molde. Olha só, aqui eu deixo 2 centímetros de margem de costura somente em lateral, tá? Para um aproveitamento caso eu precise. E aí a frente tá aqui, tanto o forro quanto o direito. E agora nós vamos para as costas. Vou dobrar aqui. E quando você for cortar duplo, não faça isso que eu vou mostrar agora. Coloca um tecido dentro do outro e dobre. Isso não dá certo, tá? Primeiro você tem que dobrar um, organizou, mediu, colocou o molde lá para ver se não vai ter nenhum corte. Ó, vou aproveitar, vou ver o molde pro lado de cá para pegar aquele aproveitamento. E depois você coloca o outro tecido em cima, nunca um dentro do outro, tá bom? E agora, e tá vendo que foi dobrado? Ou seja, é como o direito do tecido junto com o direito, ou o forro, né, o avesso do tecido com o avesso do tecido. Por quê? Porque nas costas são peças espelhadas. Então, todas as costas ou manga, você tem que cortar espelhado. Então, quando você dobra assim, você tá colocando o avesso com avesso, certo? E as costas, a gente tem que recortar o molde inteiro. Tô conferindo se não vai ter nenhum pedaço de um tecido com algum recorte. As costas não é igual à frente. A frente a gente encaixa o centro da frente na dobra do tecido e não recorta, porque a frente ela é dupla, né? Quando você termina de cortar o molde, você abre a frente. Agora as costas não. Nós temos abertura, onde vai o zíper, onde vai o botão. Então nós precisamos de cortar
sempre espelhada e sempre fazer o recorte completo das costas, a não ser que sejam umas costas diferentes, que não tenha esse tipo de abertura, a abertura seja na frente. Mas aí, isso aí é para uma outra aula. Então, vou cortar aqui com cuidado, repetindo o molde, gente. Se o molde tem a margem de costura, já disse, repito mais uma vez, você vai fazer a cópia idêntica do molde. Então, aqui estou cortando e já está quase finalizado. A faixa eu já cortei direto, porque essa faixa vai ser onde nós vamos franzir para fazer o babadinho do cropped. Ela tem uma largura de 1,10 de largura, com ela dobrada de 6 centímetros de comprimento. Esse é o tamanho que eu escolhi para fazer esse cropped para Manuela, tá? Mas aí você vai tirar suas medidinhas da sua princesa e você vai definir, ah, eu quero 6 de franjinha, de babadinho, eu quero 7, eu quero 5. Então, você que vai decidir. E aí, a medida, tá vendo essa faixa? Primeiro, para você cortar uma faixa retinha, você dobra, vinca com ferro, vem com a fita, vai marcando a quantidade de centímetro que você quer. 6, 6, 6. Tá lá na frente. Depois você vinca, depois você vem cortando ela reta na marcação que você fez. E ela nós vamos franzir e encaixar aqui na próxima aula. A aula 3, nós vamos costurar. Então, aproveita, tira suas medidas, monta seu molde, corta o seu tecido e vem para a próxima aula. E se você quer aprender a fazer os vestidos mais luxuosos da internet, vem comigo para o curso Costurando Sonhos. Link na descrição. Qualquer dúvida, é só perguntar.